Pessoal do grupo Arte do Encontro, amigos. Hoje nós temos uma apresentação muito interessante que vai ser do Flamínio Fishman sobre a história do automóvel. Flamínio, se você puder se apresentar, que o pessoal talvez ainda não te conheça, né? Ou muitos ainda não te conhecem, e daí você toca a apresentação, tá bom? Eu vou aqui compartilhando para você. Um abraço e obrigado. Ah, legal. Wagner, obrigado. A formação desse grupo aí foi uma inspiração, uma coisa muito legal. E eu tenho muito prazer em participar desse grupo aqui. Tenho muitos amigos, sempre. E é a minha primeira apresentação. E falar sobre a história do automóvel é um assunto muito complicado. Então, fazendo um recorte, eu sou arquiteto urbanista e trabalho com planejamento urbano, planejamento ligado à mobilidade. Então fiz um recorte que uma visão que não é procurei não dar visão assim, muito técnica para não ficar enfadonho e Ixi, contextualizar a, eu quero comer. a participação do automóvel na vida das pessoas ao Mas eu longo vou, do tempo. vou assistir. Então, é essa a minha proposta. Espero que vocês gostem. Não, não deu para fazer exatamente tudo como eu gostaria, mas prometo que da próxima vez vou caprichar mais. Vamos lá. E aqui está a história do automóvel. Vamos lá, Flamínio. Isso. Então, a história do automóvel está vinculada à história do transporte, né? E pode passar, Wagner, porque esse iniciozinho aí é Tá. assim, desde os primórdios da humanidade, que a gente começou a, a ter a criação de animais para tração, a produzir algumas formas, algumas estruturas para transportar carga, aí teve a invenção da roda e a gente veio construindo uma solução. E tem algumas curiosidades, como por exemplo essa do Império Romano, onde uma das primeiras medidas do Júlio César foi banir o tráfego de rodas durante o dia no centro de Roma. Já havia congestionamento de carruagens, então havia um limite para que as carruagens ingressassem na região central de Roma. Pode passar para mim, por favor. Bom, em Londres, em 1900, tinha uma questão assim, o novo e o velho, que é o contraste, que significava assim, a transição, que já havia alguns modelos de automóveis, mas que a família real tinha a questão da tradição, do exotismo, da aristocracia, e onde prevalecia a, esse exotismo não apenas nos automóveis, mas também nas carruagens e nos veículos de tração e nos meios de tração. Então, essa é uma curiosidade que em frente ao palácio de lá de Buckingham colocaram uma carruagem de zebras. Pode passar, para a gente dar uma olhada nas zebras. E com isso, sempre houve assim, uma atratividade da forma das pessoas se deslocarem junto à forma das pessoas viverem e terem suas relações sociais. E é isso que eu estou abordando nessa apresentação. Vamos para a próxima. Bom, aí surgiu o primeiro carro em 1769
que era de um militar francês, o Cugnot. Era um veículo a vapor, totalmente de madeira, e era um veículo bélico, né? Era para tracionar, transportar alguns canhões. Então ele tinha uma potência muito pequena, era um trambolho enorme, mas que foi considerado o primeiro carro com propulsão independente. Vamos para o próximo. Está aí. Vamos passar, ele alcançava uma velocidade de 4 quilômetros por hora, né? Menos que a caminhada a pé, que é em torno de 5. Bom, aí foram construídos os primeiros automóveis e teve uma fatalidade, essa foi a primeira fatalidade. Em 1869, uma cientista, uma mulher interessantíssima, fazendo uma viagem com um veículo movido a vapor, como se fosse uma versão mais nova desse veículo do Pneu, e ela teve um solavanco, ela caiu, o veículo passou sobre ela e teve o primeiro acidente. Infelizmente foi fatal. Em 1886, feita a primeira patente do automóvel pelo alemão Karl Benz. Tem essa certidão de nascimento registrada com todo o DNA da indústria automobilística. Vamos para o próximo que a gente vai mostrar aqui esse é o veículo, essa é uma réplica perfeita do veículo. Era um triciclo, na realidade, não era um automóvel da maneira convencional que a gente está acostumado. Pode mudar, Marina, por favor? E aí está a patente que o Karl Benz fez desse primeiro veículo. E logo que ele foi dar uma volta, teve um repórter que ficou muito entusiasmado com a invenção, quer dizer, com o veículo, né? E que cunhou a frase que não há dúvida que esse velocípede, né? Porque tinha 3 rodas, motorizado, logo conquistará amigos, já que será extremamente útil e prático para médicos. Mais um, por favor. Isso daí é a vista e a planta do veículo. Pode passar. E aí em seguida, olha só, já tem os primeiros veículos elétricos, que são muito pouco conhecidos, né, na atualidade, mas que teve um desenvolvimento concomitante aos veículos a explosão. Então, essa imagem de 1880 mostra esse veículo. Aí já era um quadriciclo feito pelo engenheiro britânico Thomas Parker. Pode passar, Brito, por favor? E aí já começa o glamour da questão da delicadeza associada à utilização dos veículos pelas mulheres, o designer, uma mudança social nas cidades e na forma de viver. Pode passar, Brito. E aí, esse Detroit Electric foi o primeiro carro já com a qualidade, ele já tinha um formato perfeito de um veículo que lembra a geração do Ford T. O Ford T veio depois, em 1908, como a gente vai ver, e por que, também nós vamos falar, porque do simbolismo da indústria do automobilismo e o que provocou na sociedade. Pode mudar, por favor?
E aí, olha só que interessante, um veículo híbrido, ou seja, com um motor a explosão e com bateria. É um Porsche de 1901, uma solução maravilhosa, foi apresentado no Salão de Paris em 1901 pelo Ferdinand Porsche. Pode, pode mudar? E esse veículo híbrido, ele alimentava um sistema elétrico que propulsionava, que era diretamente, tracionava diretamente as rodas. Pode mudar, por favor? E, bom, o nome desse carro era Sempre Vivo e se movimentava como eu falei, com dois motores elétricos embutidos nas rodas dianteiras. E tinha uma autonomia já relativamente grande comparando com os modelos da época. Pode mudar? E aí tem uma curiosidade que em 2010 a Porsche fez uma réplica e apresentou numa exposição no Salão de Automóvel de Genebra. E vocês veem, olha só, já tem um desenho do veículo, com as rodas macias, com toda a parte, a carenagem, tudo de um veículo híbrido produzido em 1901. Pode mudar, por favor. Mas chega em 1980 o veículo que reúne uma série de experiências anteriores com a 1908, proposta. né? Hã? 1908. 1908. É o É. Ford T, que é o clássico dos clássicos. É o que virou a chave do mundo para o automóvel. Esse veículo ele era movido a, a gasolina, então era um motor explosão. Mas o que mudou não é só a questão dos veículos. Nesse período foi um período extremamente fértil. Havia uma disseminação de modelos de veículos com as diversas tecnologias. Só que o Henry Ford ele propôs uma forma de construir em série e que isso que transformou o mundo. Era a ideia de fazer um veículo barato, acessível, para ocupar as vias que eram tomadas por charretes, cavalos e carruagens. Pode nos dar, Maria, por favor? Bom, e de uma certa forma ele resolveu o problema da poluição de Nova York. A poluição não era poluição de escapamento, era uma poluição produzida por 50 a, a, perdão, por 100 mil cavalos. Tem gente que fala em muito mais, chega a falar em cerca de 200 mil cavalos transitando numa cidade já grande. Nova York já contava com 3 milhões de habitantes e só não era maior do que Londres. E esses animais de tração, se fizer uma continha assim, de 100 mil veículos, 100 mil cavalos, produziam cerca de 1.000 toneladas de fezes e 2 milhões de toneladas de urina despejados diariamente nas vias públicas. Então isso era um problema terrível para fazer a limpeza disso, para as pessoas andarem. Tinha problema de contaminação, realmente era um problema que, comparado com hoje, a questão da poluição era muito mais presente. Pode mudar, por favor? Então aí está
um pouquinho do tráfego, assim, bastante caótico em Nova York, né, muita gente a pé, outros de carruagem, tudo, e os veículos, os animais defecando e urinando nas vias públicas sem uma estrutura perfeitamente adequada para cuidar dessa questão urbana, né, dessa poluição urbana. Então não havia um tratamento adequado para o descarte e as metrópoles eram uma misturada de inícios de prédios, cortiços, rua cheia de fezes, as calçadas sujas e também morriam muitos animais. E Nova York, 1880, precisou se livrar de 15 mil carcaças de animais morriam. Os bondes começaram a chegar, deram algum alívio, mas não conseguiram dar solução. Pode mudar, por favor? Aí está uma foto, um exemplo de uma calçada, de uma via que não está totalmente suja, mas para a gente ver o nível do problema que era essa quantidade de dejetos produzidos diariamente. Pode passar, por favor? Bom, e aí teve essa virada de chave. A gente, em 1908, com essa política proposta de popularização do automóvel pelo Ford, em 1912 foi um ano simbólico que o número de automóveis passou o número de cavalos em Nova York. Então, é uma data simbólica. E o Ford era obstinado em fazer a produção em série e cair o valor dos automóveis. E ele conseguiu fazer, nesse ano, chegar a $400, considerando os valores da época, o valor do automóvel. Pode passar? E aí o pessoal saiu um pouquinho do centro e encontrava essa situação. Pode passar? E então, de 1908 para 1915, ele aumentou 10 vezes a produção do veículo e reduziu o custo 2 vezes pela metade. Ou seja, o valor do veículo custava 25% do valor original em dólar. Pode mudar, por favor? E com isso teve uma coisa assim, que foi muito interessante, que é o seguinte: a questão das pessoas mudarem de localidade, mudar de endereço, fazer visitas, conhecer outras comunidades, tradições, cultura, que era muito difícil e tinha apresentado sérias limitações com atração animal. Então, o automóvel. Eu não sou assim exatamente um fanático por automóvel, não conheço mecânica de automóvel, não coleciono automóvel, mas eu reconheço que o automóvel teve uma função na mudança da sociedade muito importante. Pode mudar, Valério, por favor? E aí o que aconteceu no Brasil? No Brasil a gente tinha uma figura que eu tenho um carinho especial, que é o Santos Dumont. Santos Dumont, filho de cafeicultores, morava em Paris e comprou um automóvel, que é considerado o primeiro automóvel aqui no Brasil, em 1898 e presenteou o irmão. Então esse é o primeiro automóvel brasileiro. Pode mudar, por favor?
que em 1903 teve o primeiro emplacamento, que era o 01, da família Matarazzo. Então já é o início da transição da indústria da cafeicultura para a industrialização e com uma atratividade muito grande pela tecnologia e pelo modernismo. Pode mudar, por favor? Essa foi a primeira viagem de carro em 1908, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Na época, a via para fazer esse trajeto era mais complicado e com uma extensão maior. Tinha cerca de 700 quilômetros e esse trajeto foi feito em 33 dias a bordo de um veículo, de um automóvel. E isso também repercutia nas artes, né? Então, só uma pequena pincelada, já que esse é o grupo de arte, com duas obras da Tarsila, essa daqui de 1924, onde mostrava já o automóvel e a mudança da paisagem da cidade com a presença da indústria, já da indústria automobilística também. Pode mudar, por favor? E associado a isso veio toda a questão da moda, do glamour, do design, associado ao automóvel. Pode mudar? Bom, aí tem alguns dados, são curiosidades. São Paulo, como a gente falou, recebeu o primeiro automóvel do país, o irmão do Santos Dumont, o primeiro proprietário. Em 1903, surge o primeiro regulamento para a circulação de veículos. Então, vocês veem, primeiro chegou o automóvel e depois a regulamentação. Em 1904, a Prefeitura de São Paulo começou a montar um setor de fiscalização de automóveis. Em 1911, o número de carros aqui em São Paulo sobe para 64. E o italiano tira a primeira carta de condutor da cidade. Em 1911 também, faltou colocar aqui nessa apresentação, teve o primeiro congestionamento de automóveis em São Paulo. Essa frota toda de 64 veículos, essa frota esteve presente na inauguração do Teatro Municipal, foi em 1911. E em 1915, teve o policiamento, a estrutura de policiamento, e somente tiveram algumas regras de trânsito, e em 1998 passou a vigorar o Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a fábrica da GM de ônibus em 1932, então aí começa a proliferar a indústria nacional vinculada ao automobilismo. Pode mudar, por favor? E essa é uma curiosidade, que eu vi esse programa do Silvio Santos quando o Gurgel foi mostrar na década, acho que era de 70, o primeiro veículo elétrico. Esse veículo aqui era um veículo elétrico, só que tracionado com baterias convencionais. Então tinha pouca autonomia, mas já havia uma aposta nesse sentido. O Gurgel colocou a fábrica, colocou no mercado com ações, e que se a gente tivesse tido a perspicácia que isso poderia ser o futuro, hoje a gente poderia ter a família Tesla aqui no Brasil. Pode mudar, por favor? Bom,
Aí teve a questão do petróleo, a criação das baterias de íon lítio em 1970, só que só foi massificada a utilização na década de 90 e serviu basicamente o lítio para produção de baterias em celulares, laptops e tablets. E o desenvolvimento foi tão rápido e tão importante que o pessoal já começou a ganhar prêmio Nobel com o desenvolvimento desses produtos eletrônicos. Pode passar, por favor? Também vou correr um pouquinho. Então, o primeiro veículo a ter produção massificada foi o Toyota Prius, que era um híbrido, na realidade, em 1997. E em 96 também, de uma forma mais experimental, a GM lançou o EV1. E em 2006 apenas que surge a Tesla. Então, essa indústria automobilística mundial hoje mudou tudo com a disponibilidade das baterias de íon lítio. Então, vocês veem a 2006, a Tesla é a segunda maior empresa de veículos elétricos do mundo e só perde para a BYD, que é aquela gigante chinesa. Só uma curiosidade, o modelo Roadster, lançado em 2008 pela Tesla, fazia de 0 a 100 em 2 segundos. Isso a gente está falando só dá para comparar com a Fórmula 1. Esse veículo aí, o Tesla depois, o Elon Musk depois mandou lá para o espaço para fazer um passeio. Pode passar, por gentileza? E aqui está, assim, a classificação atual. Tem outras, assim, mais detalhadas, mas essa daqui é a mais, digamos, a mais simples, que é o veículo híbrido, que é com tração, com uso de combustível e com utilização de regeneração na frenagem. Então ele tem uma bateria para a utilização desse recurso adicional. Então, esse veículo, esse HEV, ele não tem entrada para você colocar na tomada, tá? Ele não é plug-in, como a gente fala. Aí depois, esse modelo, o PHEV, é o FEV, esse já é plug-in, ou seja, ele tem um motor com bateria, com uma bateria com grande capacidade, e você abastece na rede elétrica. Ao mesmo tempo, ele tem um motor a combustível para propulsão. Na verdade, ele tem 3 formas de propulsão. Ele tem um motor elétrico que carrega na bateria, ele tem uma forma de regeneração com bateria e tem uma forma propulsão a combustão. Esse é um dos mais vendidos aqui no Brasil e mundialmente. Esse também é bastante, só que está migrando, todo mundo está indo desse modelo apenas de regeneração para modelos plug-in e também para os BEV, que são os veículos totalmente elétricos, são 100% elétricos. Mas ele tem também as duas tecnologias. Ele tem um motor elétrico movido a bateria, plug-in, que a gente põe na tomada, e tem um sistema de regeneração. Então ele é duplamente elétrico. E esse quarto modelo à direita é um modelo também híbrido, só que ao invés de ser com combustível
de gasolina, álcool, ele é com hidrogênio, mas que continua também a ser um veículo elétrico. Então, não existe praticamente veículo a hidrogênio puramente, porque a tração é sempre elétrica. Pode mudar, por favor? Bom, né? E aí tem a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Tem alguns dados gerais, eu sou diretor de mobilidade da associação, tem algumas diretorias, diretoria que cuida de veículos, os pesados são ônibus, caminhões, os leves são automóveis, levíssimos. Tem moto, bicicleta, patinete, tem o pessoal de infraestrutura, tem o pessoal que cuida, inclusive estão ingressando aí até produtores de lítio, então são os mineradores também estão se associando, pessoal que cuida de rede de distribuição de energia elétrica e fazem toda a instalação. Ou seja, a gente tem dentro da BVE empresas que vai praticamente de A a Z, que produz desde o lítio, bateria, e passa pelos veículos, depois tem a recuperação das baterias para a primeira vida, segunda vida, e o que seria o descarte com o desmonte das baterias para não haver poluição. E esse gráfico aqui mostra assim, que em pouquíssimos anos, aqui a gente está em 2016, não tinha praticamente nada, e aqui é 2024, como está sendo rápida a implementação da comercialização de veículos elétricos. A gente já está com 2 fábricas em curso, que deve começar a produção, uma em Camaçari, que é da BYD, que comprou a planta da Ford, a Ford saiu do Brasil e vendeu para a BYD. E a Mercedes-Benz vendeu para a Great Wall Motors, que também é uma empresa chinesa. Então, BYD faz esses veículos BYD e esses da Great Wall fazem esse Raval e o Ora, que, quer dizer, chegam aqui no Brasil, né? Esses têm outros modelos do exterior. Podemos mudar, por favor? Só uma curiosidade, quantidade de eletropostos, a gente tem cerca de 10 mil. Pode voltar um segundinho, por gentileza? Né? 10.600 postos públicos da rede de abastecimento aqui no Brasil. Há 2 anos e pouco atrás não chegava a 2.000. Então a velocidade também disso é muito, muito grande. Ou seja, é um segmento muito vigoroso. Então hoje a gente tem cerca de 360 mil veículos eletrificados no Brasil. Pode passar, por favor? Aí está um gráfico com a produção por tipo de veículo. Pode mudar, por favor? Tem outro melhor. Que está a distribuição regional, como esses veículos estão sendo comercializados. Então, existe uma concentração muito grande aqui na região sudeste. A gente tem mais de 50% dos veículos elétricos comercializados. Tem destaque especial a cidade de São Paulo e Brasília. Brasília também, o pessoal adora veículo elétrico. É o segunda, se a gente pudesse chamar de cidade, já que, apesar de lá ser um distrito federal, é
a segunda concentração urbana com maior venda de veículos elétricos no Brasil. A primeira é São Paulo, capital. Pode mudar, por favor? Aí não aumentam os tipos de veículos e a composição. Então, o que mais está vendendo são esses veículos elétricos plug-in, depois os elétricos puros, depois os que são híbridos, mas só tem tração de regeneração na frenagem e outros veículos com propulsão que não são exatamente, a gente não tem nada aqui com hidrogênio. Pode mudar, por gentileza? Aqui está a composição do mercado, a BYD, em primeiro com 27% do mercado, depois a Toyota, depois a Great Wall e assim por diante, até a Jack Motors, que é do Habib, amigo do Ari, o guru do Ari, que fala muito de veículos elétricos, mas tem 1% só do mercado. Desculpa, Ari, é só uma brincadeira. Depois você vai ter oportunidade de revidar. E aqui está a distribuição por seria município, né? São Paulo tem 15%, Brasília 7%, Rio de Janeiro 4%, Belo Horizonte quase 4% e assim por diante. O próximo. Aí o número de veículos por cidade. No estado, isso aqui é apenas no estado de São Paulo. Então tem a cidade de São Paulo, com cerca de 45% do mercado do estado, seguido por Campinas, que tem quase 6%, depois Ribeirão Preto e aí sucessivamente nos municípios do estado. Aí, uma coisa que eu coloquei até como curiosidade, que depois a gente vai falar sobre alimentação, autonomia e tudo mais, que eu vou deixar isso para a gente bater um papo sobre essas questões e tentar responder as perguntas. Mas que é o seguinte, os veículos elétricos ele têm uma capacidade grande de armazenagem, né? Por exemplo, um veículo relativamente pequeno elétrico tem uma bateria que pesa cerca de 600, 700 quilos, com uma capacidade imensa. Um puramente elétrico tem capacidade de autonomia de cerca de 350 quilômetros. E quando que a gente abastece isso? À noite. Você vai lá, põe o carregador em casa ou no prédio e pluga ele lá e de manhã está carregado. Então a gente consome a energia no vale, à noite, onde a disponibilidade é maior. E durante o dia a gente tem uma bateria grande e que a gente poderia desenvolver para a rede de energia elétrica. Então, na Holanda, a gente está pedindo aqui no Brasil também autorização para isso, e na Holanda eles estão fazendo, nessa cidade de Utrecht, um programa para devolver toda a energia durante o dia desses veículos elétricos para a rede. Ou seja, ele pega o carregamento à noite, como é um sistema bidirecional, ele devolve essa energia para a rede durante o dia. E com isso aumenta a autonomia da disponibilização de energia elétrica durante o dia. E aí, é essa Muito bom. apresentação.
Muito interessante, hein? Esse assunto aí é curioso que no início do século passado já tinham começado, né, com o veículo elétrico, mas acho que a tecnologia da bateria que pediu, né, um maior desenvolvimento, né? Quando surgiu a bateria de lítio e tal, é que talvez tenha pegado no breu, né? E também a questão toda ambiental, né? Que é do aquecimento global e tal, que também, né, provocou essa mudança de paradigma, né? E eu vejo que, bom, veículo elétrico em países como Portugal, por exemplo, é incrível a velocidade da implantação. Acho que é o país que mais tem veículo elétrico na Europa, com certeza, né? É E a tem uma Noruega. quantidade de postos de abastecimento enorme em todo o país, né? Agora, isso aqui vai ser mais lento aqui no Brasil, né? Porque, enfim, as distâncias aqui são um pouco maiores e tal, enfim, eu não sei. Esse é um ponto. Como é que vocês veem como perspectiva? A outra é ônibus elétrico. Então, ônibus elétrico é um assunto que, projetos que eu estou envolvido agora, por exemplo, do BRT de Cumasi, certamente os ônibus vão ser elétricos. Certamente. Aí a Angélica está aí, ela pode até falar, porque tem uma experiência muito interessante lá em Bogotá, no Chile, em Santiago, uma experiência muito interessante, né? Então, eu acho que há uma perspectiva. Em São Paulo, tem uma previsão de ter a frota toda transformada para veículo elétrico durante o período de tempo que estava previsto 2035 ou algo assim. Não sei se vai, eu não me lembro exatamente, mas eu acho ou 2030, enfim. Aí deve ter, enfim, deve ter pessoal sabendo mais do que eu nesse assunto, mas que seria interessante comentar. Enfim, Flamínio, se você pudesse comentar um pouco esse assunto, seria interessante. Perspectiva do mercado aqui no Brasil, que você mostrou que está numa exponencial, né? E ônibus elétrico, como é que tá? Tá. Bom, de ônibus elétrico, Wagner, eu posso falar relativamente à vontade que dentro do município de São Paulo tem o Confrota, que é um conselho de substituição da frota por retirando os veículos a diesel e substituindo por frotas por frota de Veículo veículos elétrico. mais limpos, a Aham, princípio mais limpos. Só que legal. aí o prefeito determinou o seguinte: não vai ser só mais limpo, eu quero elétrico. E aí ele fez uma projeção que foi assim, meio estapafúrdia, que não teve uma gestão muito boa. Ele projetou 2.600 veículos para final agora de 2025. Só que quando você vai trabalhar com uma frota pública de ônibus, você não pode pensar apenas nos ônibus, né? Você tem que pensar na Na rede. estrutura de alimentação. Claro. A estrutura de alimentação, com os pontos de recarga, de uma certa forma, é relativamente simples. O problema é você dimensionar a rede para que Para você atender. tenha capacidade para atender Ah, essa frota claro. Ah, num momento aham, curto. Eu e o Pedro Zás fizemos um estudo de uma garagem e a gente está levando uma proposta para descentralizar sim. a infraestrutura, porque na garagem fica um lapso de tempo muito curto e uma demanda muito grande. Então, se você tiver lá 300 ônibus ao mesmo tempo, 400 ônibus numa garagem É, carregando, você tem uma demanda é, de sim. energia violenta. Uhum, Então, tá certo. implica em investimento e Ok. enquanto a gente tem a possibilidade de ter os terminais urbanos de ônibus, tem um potencial fantástico. Sim. Aham, E quando a gente faz lá o diagrama de marcha e vê os tempos de que os veículos ficam em terminais, existe um tempo que esses veículos podem ser recarregados ao longo do dia. Com isso, preciso de menos carga na madrugada
nas Aham. garagens e Ah, precisa de baterias menores e tem muito mais autonomia. Então, certo. diminui o peso próprio e tem uma série de vantagens. Além Legal. disso, a gente está estudando também a possibilidade do uso das subestações da CPTM e do metrô, que à noite não tem uma demanda muito grande para abastecer. Não precisa levar a frota para a garagem. Você pode usar parte dessa infraestrutura. E outras formas, mas centralizar é uma boa ideia. E tem uma outra tecnologia que é o e-trol, que é com cabo, que ele vai carregando um sistema com pantógrafo É. semelhante ao que era Aham. o trólebus, Sim. e com isso não precisa de nenhuma estrutura Sim. de recarga, nem nos terminais, nem nas garagens. Eu tive lá na Suécia e vi um sistema desse que nos pontos de ônibus, em alguns locais, tinha o carregador e daí vai com o pantógrafo, sobe e dá uma chupeta, né? Isso, Então, vai carregando aos poucos, né? isso. Agora, olha, uma coisa muito interessante o que, enfim, que eu tenho lido e tal, é que automóvel a tendência, perspectiva, né? De veículo movido a hidrogênio, talvez aqui no Brasil seja algo que venha a acontecer, mas se não aqui, pelo menos na Europa, ou tem a Toyota, por exemplo, aposta, né, em veículo movido a hidrogênio. E, no caso, é um exemplo em Portugal, no Porto, tem um BRT que vai ser movido a hidrogênio verde, e o hidrogênio é produzido no mar. Então, aproveita, enfim, tem energia eólica no mar, e daí ela produz, enfim, é produzido o hidrogênio verde, que daí é utilizado para a movimentação dos trólebus. Isso aí deve começar em operação a partir do ano que vem, né? E é algo interessante também. Me parece que tem uma tendência grande em alguns aspectos em usar o hidrogênio. Com relação a veículo movido a bateria, tem uma questão ambiental, é o que fazer com a bateria depois, né? Quando chega no final da vida útil, nós vamos ter, né, milhões e milhões de baterias e que vão provocar um problema ambiental. Então, o que fazer com isso? Então, esse também é um assunto, se você pudesse explicar um pouco a respeito, seria interessante. Tá legal. Bom, Olha, veremos. e olha, desculpe, eu estou falando, mas Ivan, ó, Ivan, tem uma pergunta aqui do Ivan. Ivan, você gostaria de falar algo? Daí você responde no geral. Vamos lá, Ivan. Você está sem som, você está no mudo. Bom, como vocês sabem, e o Flamínio também sabe, quando estive na MTU, eu fiz a gestão de dois projetos lá. Um foi um ônibus em parceria com a Mitsubishi e a Eletra, que um ônibus a bateria, que continuou rodando no corredor de Diadema-Morumbi, não dá problema nenhum, é espetacular. Dentro da autonomia, ele tinha um carregador pesado, vamos falar assim, e um carregador leve no terminal. Só o carregador leve do terminal, os intervalos que a gente era obrigado a dar para o maquinista, para o motorista, desculpa, ir ao banheiro e tomar água, não sei o que, era o suficiente para carregar o ônibus durante o período comercial dele. É, o ônibus está lá, a Mitsubishi descontinuou esse processo no Japão, mas a experiência foi muito bem sucedida. Tivemos também três ou quatro ônibus, na verdade, movidos a hidrogênio, com bastante sucesso, que estão parados. Eu não posso falar aqui publicamente o motivo, porque poderei. Alguns acharam que é política, eu prefiro não entrar. Mas os ônibus, projeto brasileiro, só existem dois países que estão à frente no Brasil, né, nessa tecnologia de ônibus a hidrogênio, que é a Alemanha em primeiro lugar, Canadá em segundo. Nós tínhamos uma tecnologia melhor que a norte-americana, apesar de que o governo americano dava dinheiro adoidado para universidades em parceria com indústrias tentarem fazer um projeto melhor. E aqui, os engenheiros dessa área, por uma coincidência, estavam todos no Rio Grande do Sul e foram levados pela Mercedes-Benz porque o governo brasileiro não teve interesse na continuidade do projeto.
como sempre. Não é só o caso do Gurgel, é sempre assim. Mas não peguei a palavra para contar, e sim para fazer uma pergunta. Ah, a gente, né, eu queria saber quantos por cento dos veículos são elétricos e, uma vez fazendo um cálculo da MTU, os físicos que tinham lá nesse projeto falaram para a gente que, no máximo, quando a frota chegasse a 4% do, do total de veículos, seria inviável a continuidade da venda de veículos elétricos em função que faltaria energia. Apesar de que muito se fala e temos avançado bastante nessa coisa da energia eólica e energia solar, nós ainda somos um país que temos déficit de energia. Então não adianta, como é que vai ser suprido isso no futuro? Quer dizer, porque não adianta ir só fabricando o carro. Tem que, paralelamente, tem que dar um jeito de fazer um aumento da energia disponível no país. Minha pergunta é essa, especificamente, Flamínio. Obrigado, viu? E um grande abraço. Obrigado, Ivan. Prazer falar com você. Espero que você tenha achado pelo menos curiosa a apresentação Maravilhosa. e, e um pouco divertida. É, o Ivan, teve uma gestão lá como gerente de planejamento da MTU, de uma gerência que eu criei na MTU, por coincidência. Eu fui o Legal. antecessor do Ivan e participei também desse programa de hidrogênio, que foi uma beleza. Eu acho que a gente tinha tudo para prosperar e, como você bem colocou, é, foi um sucesso. A gente produziu uma usina de transformação de energia em hidrogênio para alimentar esses ônibus. E esses ônibus, Ivan, eles foram. Estão sendo repassados agora para a USP, por um convênio, e infelizmente desmobilizaram. Tudo aquilo que a gente fez, houve uma desmobilização e agora uma retomada. Agora, a questão fundamental atualmente é o seguinte, que as baterias, elas têm um custo relativamente alto, mas para você recarregar é extremamente barato. Energia elétrica, a gente tem uma matriz, que no Brasil é uma matriz limpa, por causa da composição de hidrelétrica, a composição que veio forte, que quando o pessoal calculava que quando chegasse a 4% da frota, como você mencionou, poderia ter um déficit, ter um impacto no sistema da ANA, né? E aí produziu um colapso, só que o pessoal não contava com a produção de energia eólica, que teve uma, um, tem uma contribuição significativa na matriz energética aqui do Brasil, e de fotovoltaica. Fotovoltaica de duas maneiras. A que é produzida por fazendas solares, né, com milhares de placas de energia solar, e as domiciliares, hoje em dia com a reversão do relógio de entrada, que a gente só chamava relógio de entrada da Eletropaulo, que depois virou Enel, hoje a gente tem entrada e saída. Então, a gente tem essa contribuição que alivia toda a carga. Então, apenas para simplificar, essa produção de energia fotovoltaica e eólica está sendo tão bacana, tão importante, que ela está superando de longe toda a demanda de veículos elétricos. Então a gente já poderia ter a frota toda de ônibus no Brasil com energia elétrica, que teríamos condições de abastecer. E uma outra coisa que eu acho também muito interessante, o Brasil é tão rico, a gente também tem lítio. E o lítio é produzido desde remédio, componentes para lâmpadas, filamentos, enfim, tem uma infinidade, e inclusive para baterias elétricas. Quase tudo exportado, porque a gente não tem uma indústria de baterias aqui. Já aproveitando o gancho e respondendo a pergunta do Wagner, que é a questão do descarte, a poluição, tudo mais. Então, o que fazer com esses milhões
de baterias no futuro? Bom, tem uma coisa que é muito simples e já tem um mercado doido para pegar todas essas baterias, que é mais ou menos o seguinte: as baterias de um automóvel, depois de cerca de 10 anos, ela cai de 100 para cerca de 80%. Então não é que descarrega, você joga fora, tá zero. Ela tem capacidade de armazenar cerca de 80% do que saiu da fábrica. Então tem um potencial bastante grande. O que as grandes indústrias estão fazendo? A WEG, por exemplo, que é a maior indústria de motores elétricos do mundo, é um orgulho brasileiro, é uma multinacional, ela já tem uma indústria voltada para fazer os packs para a segunda vida dessas baterias. Então, tudo que não se vir mais para o automóvel caiu abaixo de 80% daqui a 10 anos, isso daí vai virar tudo um combo, uns packs que eles chamam, para retificação de energia e produção de geradores. E isso vai ficar, essas baterias que teriam vida útil aí de cerca de 10 anos, essa vida útil vai ter mais cerca de 15 anos na segunda vida, pelo menos. E depois desses 25 anos, essas baterias que ainda são, digamos, eu diria, de uma segunda geração, elas são desmontadas e reaproveitado. O lítio já tem estrutura de reutilização, inclusive a própria Tupi, que é uma indústria nacional, já está em convênio aí com o IPT para fazer isso. Então, Legal. Muito bom. só para citar mais um dado da evolução da tecnologia e da dinâmica disso, a, a VEG ela, ela tem 50, ela tinha em 2023 59% do faturamento dela em projetos desenvolvidos nos últimos 5 anos, ou seja, a partir de 2018. Então, só coisa nova, só projeto novo. É muito difícil acompanhar tudo que está sendo desenvolvido no mundo e aqui no Brasil. A VEG fica em Santa Catarina, né? Aqui no Brasil, né? Santa Catarina. Legal. Manaus, você está aí, chegou a tua vez. Você está no mudo. Continua. É Agora o... vai. Aí, Agora, muito bem. Dedo muito grande, né, Manaus? Aí não acerta o lugar, né? não Vamos bota lá. o microfone de jeito nenhum, pô. Vocês não conhecem o Manaus, mas ele é grandinho, viu? Tem quase 2 metros de altura. Vamos lá, Manaus. E o filho dele é maior ainda. É o dedo dele. Olha, Vai, boa noite, Manaus. mundo. Família, boa noite. Gostei muito da exposição, como sempre, né? E nós estivemos juntos há pouco tempo. E eu tenho duas perguntas, e vai um pouco para você e talvez para o Ivan. Eu tenho acompanhado aqui muitos posts e reportagens falando que o Brasil é o país do futuro em termos de produção de hidrogênio. Principalmente porque essa produção de hidrogênio depende das geradoras eólicas no mar. E o Brasil, diferentemente da Europa, ele tem um regime de ventos firmes, no Nordeste, estou falando, tá? E fortes. Não é o mesmo do Mar do Norte, e eu acredito que nem lá do Atlântico de Portugal, porque lá os ventos são variáveis, turbulentos e meio imprevisíveis. Aqui não. São ventos firmes, constantes, que os jangadeiros sempre souberam aproveitar, né? E que estão atraindo a atenção da Europa e de todos os países que querem gerar energia suficiente para fazer a hidrólise da água e gerar o hidrogênio. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: primeiro, o quanto isso procede, isso realmente é um horizonte maravilhoso para o Brasil. E segundo,
se a forma como esse hidrogênio vai ser aproveitado, ele vai ser em células de hidrogênio ou em hidrogênio compactado como combustível normal, etc. E tal. Essa é a pergunta que eu deixo primeiro para o Flamínio. Se o Ivan quiser agregar alguma coisa, também gostaria. Tá? Tá. Bom, Manaus, aqui tem um componente bem diferente do resto do mundo. Além do regime de ventos, país do sol, que também a gente pode aproveitar a O energia. Chile vai ser uma potência, né? Na região do Atacama também e tal, né? Muito É, sol, né? também tem muito sol, verdade. E eles também têm muito minério lá, lítio, tudo É, isso, assim, sim. putz, os celeiros do mundo. Acontece o seguinte, que aqui a gente tem o álcool. O álcool é um dos elementos mais interessantes para o futuro para a produção de hidrogênio verde. Então, a Toyota, ela, ela tem um interesse especial, está desenvolvendo isso. Então, a gente já tem uma série de investimentos voltado para a transformação do álcool em hidrogênio. Esse hidrogênio, aí o Manaus fez uma pergunta que tem a grande dúvida, que é o seguinte: a energia elétrica, o que foi motivo do fracasso no início da opção do veículo elétrico ou combustão, que era a falta de uma rede estável para energizar, para carregar os veículos, hoje é o que a gente tem com uma estrutura de distribuição de rede muito eficiente. Então, a prova disso são essas fazendas eólicas. Você gerou energia lá do outro lado, ou as fontes de energia eólica, você gerou, jogou na rede, está resolvido, que aí faz a distribuição da energia de acordo com o chaveamento, de acordo com a necessidade, a capacidade de cada estado, de cada região. Então isso é muito legal. O problema do hidrogênio é o seguinte: como fazer a distribuição disso? Porque para grandes players de transporte, como por exemplo embarcações, transporte futuramente de navios, Trem, ferrovias, ou no caso de Portugal, você citou um sistema de BRT ali ao lado do porto, onde você já sim. tem uma estação, né, que fica concentrado ali. A equação, a utilização do hidrogênio é muito favorável. E também para transporte de carga, onde você define alguns pontos de abastecimento específico em determinadas regiões. Agora, para abastecer em área urbana, tem um problema que ninguém conhece no mundo, que é a logística, a distribuição desse hidrogênio. Vai por como? Vai por em cilindro, porque ele é altamente explosivo, né? Não é uma coisa muito tranquila. Aí você vai usar outros tipos de transporte de carga para transportar como botijão, como célula. Quer dizer, isso ainda é uma parte futura que não está equacionada. Mas o maior problema hoje, a tecnologia do hidrogênio é maravilhosa. O único problema é simplesmente econômico. Quanto custa para você produzir um quilowatt a partir do hidrogênio e quanto custa um quilowatt a partir de energia elétrica, fotovoltaica ou eólica ou mesmo com hidrelétrica. Tá? Então a gente, em pouco tempo, o Brasil vai chegar a 100% de energia limpa. Vai ser o único país do mundo. É um puta de um orgulho, uma coisa assim fantástica. Orgulho. São dessa sorte que a gente tem água, tem luz, tem Sim. em abundância. Ótimo. Roberto Bergs.
E o outro não falou para você. O Ivan. Bom, eu não podia ficar sem falar nada numa área que eu estou praticamente há 10 anos fazendo. É o Sim. Mas expert. eu queria agradecer o Flamínio pela palestra maravilhosa que ele fez e eu queria complementar algumas coisas que foi dito aí dessas respostas. Ivan, os 3 ônibus elétricos a hidrogênio foram feitos convênios, o Marcos lá fez um convênio. O Marcos trabalhava com o Ivan lá na MTU e foi feito um convênio com a USP, né? Uma empresa chamada RCGI, que ela está na USP, vamos dizer, ela é coordenada por uns professores da USP, e eles entregaram os 3 ônibus que tinha sido feito lá, que a gente tinha lá na MTU, foi entregue para o pessoal da Marco Polo. Marco Polo está fazendo uma revisão nesses ônibus todos, está transformando praticamente em um ônibus, ele pegou vários equipamentos e está se esperando só a estação de hidrogênio, que está sendo financiada pela Shell, Raízen e Hytron, está sendo financiado por eles para poder então ter a usina e esse ônibus ele vai circular dentro da USP. Provavelmente o ano que vem essa usina estará pronta e vai circular esse ônibus que foi reformado todo pela Marco Polo. Essa é a primeira resposta que eu queria dar para todo mundo aí, e inclusive o pessoal que me antecedeu. Legal. O segundo, eu tive visitando a VEG agora, recentemente, em outubro. Eu fui com um pessoal do Instituto de Engenharia e a VEG sim está desenvolvendo estudos para fabricar baterias no Brasil, né? Eles estão com uma equipe lá dentro da VEG, lá em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, onde é a sede, né? E eles estão desenvolvendo lá uma bateria, eles estão abrindo as baterias, estão chegando lá da China, né? Com É, todas as placas, tudo, aí com o pessoal de química, eles estão desenvolvendo uma bateria, provavelmente em pouco tempo nós vamos ter uma bateria nacional aí, e eu acho que os preços, então, com certeza vão cair. Que legal. o grande vilão dos veículos elétricos são as baterias, que são praticamente 50% do valor do veículo, né? Tanto carro, como caminhão, como ônibus, 50% quase é o custo da bateria. Outra coisa, nós temos no Brasil já uma empresa chamada Energy Source, que ela faz a reciclagem de baterias de lítio, né? Também queria complementar essa informação. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia ajudar aí nessa complementação. Seria interessante o Flamínio falar um pouquinho daquele ônibus, que é um ônibus, como ele falou, é um ônibus que é trólebus e ônibus a bateria, onde a bateria é carregada, quer dizer, na ida de São Bernardo até lá no Ipiranga, que é a nova linha, o novo BRT, Bus Rapid Transit, vai ter um ônibus fabricado Até o pela Eletra. Sacomã, Beto. 92 ônibus vão ser fabricados pela Eletra, e esses ônibus ele é um misto de trólebus com ônibus a bateria. Na ida, ele vai com bateria e na volta do percurso, ele volta ligando com a rede elétrica para carregar as baterias na volta. Então, nas garagens não vai ter carregamento de baterias, né? Vai ser no próprio percurso eles vão carregar as baterias. Então, era isso que eu Legal. queria complementar. Não sei se o Flamínio ou o Ivan tem mais alguma coisa, mas eu gostaria de ter complementado, já que eu estou Legal. nessa área também. Obrigado. Não só vou aproveitar, mas vou pedir uma gentileza aqui. Eu sou consultor e porta-voz desse projeto do BRT do ABC. E eu convido todos vocês, o Beck já foi, a gente fez lá uma comitiva lá do Instituto de Engenharia, a gente já
dei uma volta lá para conhecer o que está pronto lá do BRT, que é 100% elétrico. E depois eu gostaria de apresentar isso a todo mundo que tem algum vínculo ou que tenha curiosidade para fazer um passeio lá. E pro Wagner, viu, Wagner? Eu vou te explorar um Sim, pouco. Tem aquele padrão ouro sim, que você, o Pedro é e isso. mais definiram para a questão do BRT, que é a Uhum, classificação, isso, né? isso. Que é muito importante essa referência da gente classificar. Sim, Isso tem um valor muito grande porque qualifica e não permite essa mistura do assim, que o pessoal chama de isso. faixa exclusiva de É, BRT, sim, chama sim, de sim. corredor É, BRT. Hoje que a concordo. gente está Essa é fazendo, uma boa. É, está muito mais legal, muito mais é, desenvolvido. Então, legal. depois Mas eu o vou Pedro até sabe tudo. sugerir O lá Pedro para a sabe tudo, isso aí. gente certificar lá o BRT elétrico que com o padrão lá que Ouro. você desenvolveu, Padrão ouro. padrão Legal. ouro. Muito bom. Ari, vamos lá. Ô, Flamínio, eu não vou entrar naquelas questões levantadas para o meu guru, Meu senão você não guru. me deixa entrar no seu bar na comemoração. Ah, Mas a minha dúvida é a seguinte, é outra questão. Eu até hoje eu não entendi essa questão desse carro a hidrogênio. Porque, pelo que eu entendo, para produzir o hidrogênio, você gasta energia. Então, e depois você disse que o hidrogênio, o motor é elétrico. Eu queria entender como é que funciona esse balanço de energia, de custo para fazer um carro a hidrogênio, que até hoje eu não consegui entender. bom, todo hidrogênio produzido serve para um tipo de tração elétrica. Que a tração elétrica, Ari, é mais eficiente do que a tração combustão. Combustão você tem muita perda, efeito Joule, etc., aquelas coisas que você sabe melhor que eu. Então, a utilização do hidrogênio é sempre vinculado a um motor elétrico. E é um motor, poderia ser pode ser álcool, híbrido, pode ser gasolina, pode ser diesel e pode ser hidrogênio, os híbridos. Quer E dizer, o hidrogênio é o motor a combustão, é isso? não, Não, é um motor elétrico, elétrico. elétrico, Ué, mas como que 100% é elétrico. elétrico? O hidrogênio é queimado? O que faz o hidrogênio para gerar movimento? Isso que eu queria entender. Posso explicar, ô Por gentileza, Ivan, Flamínio? você tem o seu. Permite daqui? Porque é uma célula, é uma célula que são lâminas de platina intercalada com plástico, e quando ele inclusive é anterior, esta reação é anterior ao do motor de combustão. Quando passa um elétron, quando passa um próton e umidade nessa placa, gera um elétron do outro lado da placa. É uma célula de hidrogênio, ele transforma hidrogênio em eletricidade. Aproveitando já para comentar da última pergunta, o Flamínio só falou coisas certas aqui. O hidrogênio tem um problema de abastecimento que é o seguinte: o hidrogênio pega fogo em contato com água ou com qualquer tipo de umidade. Ele só não pega fogo com menos de 3% de concentração no ambiente ou mais que 97%. Quer dizer, então, de 3 a 97% ele é altamente inflamável em contato com umidade. Então é um negócio complicado ainda de ser mexido, vamos falar assim, abastecido. Bom, existem 11 maneiras de gerar hidrogênio.
o pessoal está gerando hidrogênio no mundo se aproveitando de coisas que estão ociosas, evidentemente. Porque a maneira como foi feito aqui no Brasil, que a gente pegava eletricidade através da eletrólise, é altamente pouco econômico, mas é apenas uma forma de exemplificar. Quando eu saí da MTU, a gente tinha um projetinho prontinho com uma startup de Campinas que faz degradação de matéria orgânica. Existe uma bactéria que come matéria orgânica e, enquanto ela está viva, o pum dela é hidrogênio. Quando ela morre, ela também pode ser queimada e reaproveitada. Então, assim, na Rússia, aquilo que o Wagner passou meio de passagem, só para deixar claro para as pessoas, eles estão fazendo assim. O problema de maré é que a maré nunca é confiável. Então, assim, eles estão usando a maré para eles põem umas bolas enormes e essa maré fica gerando eletricidade que, por sua vez, é partida e transformada em hidrogênio. E aquelas bolas ficam lá carregando aleatoriamente, sem nenhum tipo de limite. Quando ela completa, passa um caminhão e leva embora a bola de hidrogênio. Então, está te usando uma energia de maré. Se eu for pegar a eletricidade da rede para produzir hidrogênio, não é contraproducente. Eu Não, poderia me estender aqui e mostrar as 11 maneiras de produzir hidrogênio, mas isso aqui não vira uma palestra, não é isso. Mas sempre assim, respondendo especificamente ao Ari, são coisas que estão de graça. Por exemplo, nós íamos aproveitar o lixo do Ceasa. Não sei porque que esse projeto ficou meio embrionário lá, qualquer hora eu falo mais deles para vocês. Mas o Ceasa descarta entre 90 a 120 toneladas de material orgânico por dia. Na verdade, eles não descartam, eles pagam para ser retirado. Então, evidentemente, o insumo para nós seria grátis. Então, o hidrogênio tem que ser gerado a partir de coisas que não custam nada. Tá? legal. Ô, Ivan, só Fábio, acrescentaria, Ivan, que tem agora a- toda a parte de coleta de lixo que estão produzindo gás que tá ali, o pessoal tá queimando, o pessoal põe um tubo, é, queima o gás para jogar na é. atmosfera, Você pode que usar para poderia produzir, né? para produzir É, hidrogênio, né? é. Fábio Taioli. Oi, boa noite. Flamínio, muito obrigado pela apresentação, gostei, muito interessante, né? Eu queria tirar uma dúvida que eu tenho, né? Eu não sou na formação de elétrica, nada disso, mas eu tenho lido, sou geólogo, né? Então, um problema é o suprimento de lítio, evidentemente, né? Aham, sim. Certo? É um minério caro, né? Caro de produzir, não é todo lugar que tem. E eu tenho, e é cerca de mais de 50% do preço do veículo são as baterias, né? Certo? Quem tem, hein, Wagner? Quem tem Sim, bicicleta elétrica sabe o eu preço da tenho bicicleta bateria. elétrica. E, e eu queria saber o seguinte: como vai o progresso de outras formas de armazenamento de eletricidade? Tenho ouvido falar em bateria de sódio, né? Que é um elemento super abundante, barato, né? Queria saber se alguém pode dizer Então, sobre. vou te falar um pedaço e depois vou pedir ajuda para o Bex, que o Bex está bastante envolvido nessa questão da, Bateria. das novas gerações de baterias que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Bom, primeiro, eu visitei o escritório aqui da Companhia Brasileira de Lítio, fiquei encantado. Putz, quer ver uma coisa limpa ambientalmente é a produção dessa empresa, a produção de lítio. Putz, é subterrânea, nem todas são, no Vale do Jequitinhonha a gente tem um potencial. Bolívia é a maior reserva de lítio do mundo, né? É, Né? mas o Salar de Brasil. Uyuni, tudo. Né? Mas só uma curiosidade, Wagner. O Brasil, se a gente criar a fábrica de baterias aqui e, e dar continuidade a todo esse processo da indústria automobilística e de produção de ônibus e caminhões,
apenas uma unidade dessas mineradoras que tem no Vale do Jequitinhonha é suficiente para abastecer todo o parque industrial. Fantástico. Então, é uma boa notícia. Não que a gente seja assim, comparando com Aham. esses locais que têm uma concentração imensa, não, não é nessa proporção. Mas a gente tem condições suficientes para abastecer o mercado interno aqui. E é uma coisa que na BVE a gente batalha muito, que é essa questão de gerar renda, emprego, economia e toda a receita com toda a questão social aqui no Brasil. Né? Então, a gente sabe que tem um período de transição, de importação de tecnologia, de veículo e tudo, mas o E nosso essa negócio de fato tecnologia é. alternativa de Hã? bateria? E a tecnologia alternativa de bateria, fora o lítio? Como é que Então, está? é mais ou menos o seguinte, o meu pai era apostador, tá? Meu pai gostava de jogar em cavalo, jogar em Ah, ah, baralho, Bom, buraco, cacheta, cachetão, pife 7,5, escopa 21. Eu aprendi a jogar em tudo que é carteado, tudo que é jogo de azar. Bom, ah, mas felizmente eu nunca fui assim tão impulsivo agraciado. quanto ele, que tinha cavalo no jockey, entendeu? Ah, Era um cara que vivia com a adrenalina de aposta. Então hoje, Wagner, eu tenho uma visão que é mais ou menos o seguinte: a gente tem, o Brasil tem todos os componentes, tem praticamente todas as condições para ser um, o maior exemplo mundial de produção de A Z, desde o sim. minério até a Do reciclagem das lítio, né? baterias, Do lítio. do lítio, Ah, até a reciclagem das baterias, passando por toda a ah, escala industrial. E se vier hidrogênio, ótimo, que vai dar propulsão à energia limpa. ok. A gente apoia integralmente. Ou seja, é mais ou menos você ir no jockey e falar assim, olha, tem 8 cavalos lá no Derby, eu tenho que apostar em quantos? Pô, hoje a gente está numa situação que a gente pode apostar nos 8. Ah, Certo. Não ok. tem como perder. Tá. Vai, vai. Fundamentalmente, a gente Você sabe? acreditar no nosso potencial e ter uma certa seriedade e dar continuidade aos programas de tecnologia e Tá desenvolvimento que a gente certo. tem no Mas país. eu vou pedir então para o Berk se ele tem informação sobre a bateria de sódio. Isso daí é um sonho ou é uma realidade? Ou ele está longe? Olha, então, bom, eu agradeço aí o Flamínio por ter me colocado essa pergunta. Realmente está se estudando o sódio, né, tem na natureza, é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais vantajoso que o lítio. Mas o grande problema é o seguinte, que a bateria ela fica mais pesada com a utilização Sódio. do sódio. Tá, Então, ainda está se estudando uma forma de compensar esse peso que tem a mais e o preço. Quer dizer, ainda tá se estudando isso. Por enquanto, o íons de lítio é o mais vantajoso, tá a bom. não ser que Ok. futuramente a gente consiga resolver esse problema aí. Eu não sei se eu Legal. respondi a Não, foi pergunta, ótimo, ótimo. tá? É. Eu, Só eu, eu lá no meu tempo de colegial, né, faz tempo, né, eu aprendi que o sódio é altamente inflamável, né, o metal sódio, né? É isso. Então essa era outra pergunta que eu tinha, como uma bateria de sódio, por exemplo, não vai ser tão perigosa como Amável. Ah, um Na tambor de realidade, ela isopor. atualmente está mais segura. Bom, o Bex tem conhecimento maior, mas seria mais segura do que o próprio lítio. E Ah, engraçado que no lítio, a aplicação do lítio, por exemplo, você pega uma bateria com 600, 700 quilos, sabe quanto tem de lítio? 15 quilos. Então, o lítio é um pouquinho. pedacinho Legal, dos componentes, legal. né? Não é o. Olha, tem uma pergunta aqui.
do Reinaldo, que ele acabou saindo, mas ele deixou escrito, ele não falou, né? Mas é o seguinte: e os veículos com placa fotovoltaica no teto, gerando energia? Isso é possível ou não? Ah, é possível para brincadeira de universitário, por É, enquanto. Assim que a área é É tão isso mesmo. pequena que aí tem a competição, que aliás é muito interessante. A é, molecada, os universitários fazem uns protótipos aí, é verdade. e aí fazem Ah, aqueles carrinhos de tem corrida concurso, disputa. totalmente É, autônomos. é. Ô, Flamínio, permita só contar uma piadinha. Agora aparece, acho que já. Você lembra que Já na esgotamos, né? Já internet. Uma esgotamos. piadinha, viu? Muito rápida, É. Wagner. Você lembra que na Ah, internet saiu uns camaradas que tinham inventado um veículo movido a água e eles colocavam no tanque 1 litro de água? Nós recebemos tantas perguntas, inclusive oficiais de televisão, lá na MTU, que nós já tínhamos uma resposta pronta, dizendo que até o momento só que aí as pessoas se e falaram assim: mas vocês não estão fazendo isso? Vocês não estão pegando a água e tirando a molécula de hidrogênio? Ah, estamos. Então, de certa maneira, o carro movido a água vem aí, né? muito bom. Bom, Ô, pessoal, Wagner, ô, Flamínio, foi ótimo. Vai, Ótimo. não, peraí, fala, pô. vai, Eu tenho, Manaus. eu tenho uma dúvida que acho que não ficou esclarecido e tem um pouco a ver com a dúvida do Ari. O Ari perguntou como é que o hidrogênio entra e recebeu uma resposta. Ainda não ficou claro o que é você usar a célula de hidrogênio, que tanto se fala. Como é que entra isso dentro do que nós estamos discutindo? Tá? Porque o Ivan já falou que o hidrogênio, para usar ele direto, é perigosíssimo. Então, a célula de hidrogênio, em que estágio que está, o que está acontecendo? Ivan, por favor. Então, assim, na verdade, é uma reação, uma vez que o hidrogênio já está dentro do veículo, vamos falar, não tem mais perigo. Eu estava me referindo principalmente ao abastecimento e a, Isso. e a disseminação, conforme o Flamínio já explicou. Então, quer dizer, você tem isso ao longo de muitos locais, e o posto, vamos falar entre aspas, é um posto muito mais complexo. Agora, uma vez estando dentro do automóvel, existe uma célula hidrogênio que, recebendo hidrogênio e água, isso se combina dentro dessa célula, gerando eletricidade. Hoje existe uma empresa canadense, que detém praticamente o monopólio dessa fabricação de célula no mundo. Tanto que até a Alemanha está usando ainda essa célula canadense. As ações dessa empresa, elas multiplicaram por 70 vezes há uns 20, 15 anos atrás, porque se achava que o hidrogênio seria a tecnologia do futuro. Elas chegaram a 600, US$ 700 na bolsa lá de Nova York. Hoje elas estão na faixa de 30, US$ 35. Por quê? O hidrogênio, apesar que é uma coisa que continua sendo do futuro, ainda não vingou, vamos falar assim, tá? Beleza, Ivan, obrigado. Vem cá, e avião, hein, gente? Avião é um veículo altamente poluidor. Tem alguma coisa para avião elétrico? Tem? Olha, eu tenho acompanhado a Embraer, né? Tudo Ah, que a Embraer tem feito, tenho procurado acompanhar. Tem duas vertentes, assim. Tem uma que é a tradicional, Wagner, que eles não estão na fase de pôr bateria em avião, tá? tá, Não, claro. não justifica. Por causa do peso, questão do peso morto é uma questão muito sensível, É. enfim, eles estão desenvolvendo de uma maneira assim, com bastante adiantada já, questão de novos combustíveis menos poluentes e com maior eficiência. Estão indo muito bem nisso, tá? E tem o que o pessoal gosta de ver e que a mídia gosta de publicar, que são os pequenos aviões, os drones Drones, autônomos, sim. Ah, né? E que isso, infelizmente, não vai ser
a solução para o transporte urbano, né? Você pega São Paulo, Não, não é. Não, não, tá certo. não cabe assim Ok. a É. possibilidade de você colocar todo mundo nesses veículos e transportar. Mas existe essa tecnologia, eles já desenvolveram, é totalmente autônomo, não tem piloto e é programado entre os passageiros e já tem encomenda pra caramba disso no mundo. Mas o cliente deve ser mais ou menos semelhante ao cliente do helicóptero, tá? Sim, Não é é pro pouco. meu bico, É, por exemplo, tá tá? certo. Ok, É, muito Só bom. para complementar, Diga. viu, Flamínio, já está se pensando num combustível chamado SAF, né? Esse SAF é o Sustainable Aviation Fuel. Então, eles Ah, estão desenvolvendo esse combustível, que é ah, exatamente que não é poluente igual o combustível de aviação hoje em dia, né? E isso provavelmente a Embraer deve estar testando nos seus aviões, ótimo, o ótimo, SAF. Está ótimo. testando, Só só que para por enquanto ainda é secreta, Hum, digamos. Tá certo. Estrategicamente não pode ser. Por sinal, nós temos aqui junto conosco agora o Reinaldo. Ele vai fazer uma apresentação sobre a história da Embraer logo. Pô, que baba, pô, vai ser Um bacana, Eu? hein? livro, é pô, você que mesmo, bacana. você mesmo. Ele escreveu um livro sobre isso daí e vai fazer uma apresentação. Pois é. Está marcado já para fevereiro, se não me engano, né, Reinaldo? Eu já te passei a programação. Acho que você está me confundindo com o Banzé, Zé Renato, que é ele que Não é fez o você livro. que vai fazer? Ah, não é você, é o Banzé? Ah, então eu Não, confundi mesmo. Então, o Banzé é o Zé sorry about Renato. that. Tá? É tudo itiano, né? Me atrapalha às vezes. Dos Mas, amigos ali. Tá Precisa bom. convidar o Osiris Silva, hein? Ah, bom, seria uma boa, não seria uma má, É. não. É um Mas aí presente. tem que ser alguém do ITA para convidar ele. Bom, tem gente, vários, Mari, tem vários, tem vários. O tem Ari é um. vários no grupo. É. E tem que chamar logo que ele já está com o pé na cova, hein? Também tô achando, também tô achando. faz Ok. presente. Bom, pessoal, muito legal. Flamínio, obrigado. Obrigado, Ótimo. Flamínio. Foi Alô? excelente. A gente Obrigado, discutiu aí, Flamínio, foi esclareceu um ótimo. pouco esse Beleza. assunto. Boa noite. Boa Maravilha. noite. Boa noite. A Paciência, Boa semana que noite, boa vem, noite. semana que vem, nós vamos ter uma apresentação do Reginaldo Alcântara, que é sobre o Hamlet. O Reginaldo é um craque, ele vai ser muito interessante, tá legal? Quem vai conduzir vai ser o Ari, porque eu vou estar no Paquistão na segunda-feira que vem, mas eu vou iniciar o trabalho, que são 8 horas na frente, É, vai ser 4 da madrugada lá no Paquistão. Mas eu vou que iniciar aí. programa, hein? Não, ele trabalha, a empresa Pode dele tem dar Espero, às né? 4 da Espero. manhã para iniciar. no Oriente. Tá, programa Eu nem bom. sei se eu vou ter chegado ainda, mas enfim. É isso aí. Hein, Wagner? Muito bem. Chegando da balada, É. Então vamos preparar a caveira aqui, um Mas ó, é um triângulo. BRT lá de Karate que vai ser também 100% elétrico. E outra, alimentado por. Vai ter uma planta de biogás que é eles fazem, recolhem os dejetos do gado, porque eles têm muita produção de gado lá, recolhem, faz produção de biogás, e do biogás tem produção de energia elétrica, e daí vai alimentar os ônibus. Então é um Tá. projeto conjunto, que é o sistema de ônibus mais a planta de biogás e a produção de energia E elétrica. não precisa multar as vaquinhas lá que nem estão fazendo na Finlândia, né, Wagner? É, Olha, o BRT é, de Curitiba fez 35 anos semana passada. e você estava lá, né? Tava lá, tava lá. Muito bom, excelente. Foi uma Tá bom. mudança. Boa viagem, então, Wagner. Valeu, obrigado. Até Tchau, mais. gente. Um Tchau, abraço. Boa gente. Tchau, viagem. tchau. Tchau, Até mais. Flamínio. Obrigado, Parabéns, Flamínio. Boa, Flamínio. família. Parabéns. Abraço. Tchau, tchau. Abraço para mim. Tchau. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.